E aí, pessoal, hoje nós vamos fazer a aula da disciplina de Química, semana 1 do mês 1 do ensino não presencial. A modalidade da aula vai ser apresentação, ou seja, eu vou apresentar o conteúdo disponibilizado. Essa aula é destinada ao segundo ano do ensino médio. O tema da aula é quantidade de matéria, massa molar. Vamos lá. O que seria um mol? Mol, pessoal, equivale a 1 de determinado composto. Por exemplo, uma carinha equivale a 1 mol de carinha. Uma sara equivale a 1 mol de sara. 2 saras equivale a 2 mols de sara. Agora, na química, 1 mol de água, gente, corresponde ao quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ok? Aqui. Agora, 2 mols de água, gente, vão ser 2 H2O. Então, se eu tinha 2 átomos de hidrogênio, agora eu vou ter 4. Se eu tinha 1 átomo de oxigênio, agora eu vou ter 2. É só eu fazer o regime H2O mais H2O, que é igual a 2 H2O, ok? Prestem atenção nesse detalhe. Agora, entendendo mais um pouco. O NaOH, por exemplo, gente, ele é formado por um Na, um O e um H. O Na, gente, aqui, ele possui uma letra maiúscula e uma minúscula. Assim, ele é um só elemento, ok? Agora, por exemplo, se fosse NO, 2 letras maiúsculas, aí nesse caso eu teria o quê? 2 elementos químicos. Então, o Na é apenas o sódio. O O vai ser o oxigênio e o H vai ser o hidrogênio. Atenção para esse fato. Quando tem uma letra maiúscula e uma minúscula, quer dizer que é apenas um elemento, ok? Agora vamos lá. O NaCl, ele é formado pelo Na e pelo Cl. Olha, maiúscula e minúscula, maiúscula e minúscula. Então, eu tenho 2 elementos. O Na2SO4 é formado por 2 Na, porque, gente, a quantidade de cada elemento que forma a substância vem pequenininha aqui na parte de baixo. Aqui não é um 2, então eu tenho 2 Na. Aqui na frente do enxofre, do S, não tem nada. Consequentemente, equivale a 1. E aqui na frente do oxigênio tem 4, então eu tenho 4O, ok? Aqui eu vou ter 2 Hs, 2 Os. Aqui, 2 Hs e 1 S. Gente, buguei aqui. Mas no CaOH2, que raio é isso? Prestem atenção. Eu não tenho o número 2 aqui? Então, o que está entre parênteses, eu estou multiplicando por 2. Então, eu tenho 2OH, que é o mesmo que OH mais OH. Consequentemente, eu tenho 2 Hs e 2 Os. Então, no CaOH2 eu tenho um Ca, porque no Ca não tem nada, não é? Então eu coloco um 1 e tenho 2 Os e 2 Hs. Para simplificar, o que eu faço? Eu pego o número de fora e multiplico pelo que está dentro. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Por que aqui eu considero 1? Porque não tem nenhum número, ok? Vamos lá. Um exemplo, AlOH3. Aqui eu tenho 1 Al, 3 vezes 1, 3 Os. 3 vezes 1, 3 Hs. No NH4,2SO4, prestem atenção, neste caso eu vou ter o quê? 2 NH4. Então, eu tenho NH4 mais NH4. Então, consequentemente, eu vou ter 2 Ns e 8 oxigênios, ok? 2 Ns e 8 oxigênios. Tenho um enxofre e 4 oxigênios, beleza? Pessoal, cada elemento possui sua massa. Assim, a massa molar de um composto é a soma da massa dos elementos que o compõem. Prestem atenção, gente. Todos os elementos químicos existentes, eles estão na tabela periódica. Essa tabela periódica, os elementos químicos, eles não são lançados ao léu aqui não. Eles são colocados de acordo com as suas propriedades semelhantes, ok? Cada elemento químico, nós não temos um número nosso de identidade, os elementos químicos também têm.
O número de identidade dos elementos químicos, gente, é um número atômico. Todos os elementos químicos da tabela periódica estão colocados em ordem crescente de número atômico. Por exemplo, do cobalto é 27, do níquel é 28, do cobre é 29. Consequentemente, cada elemento químico vai ter o seu nome. Por exemplo, o nome do cobre, cobre. O apelido dele, por exemplo, Paulo Henrique a gente não chama de PA, então o apelido do cobre vai ser CU. O número atômico dele, que é o número de identidade, vai ser 29. Gente, prestem atenção numa coisa. Tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa é matéria, beleza? Mas tem que ter massa, então tudo tem seu peso. Assim como eu tenho meu peso, os elementos químicos também têm. Cada elemento químico tem a sua massa e a massa dele vem logo aqui embaixo, que é igual aqui, ó, 63,5, que é a massa de um átomo de cobre. Então, o cobre é o elemento químico que o símbolo dele é Cu, ok? O número atômico dele é 29 e a massa dele é 63,5, ou seja, cada elemento químico possui sua massa. Por exemplo, gente, eu sou formada, vamos imaginar que aqui, eu sou a Sara. A minha massa, ou seja, a massa de uma Sara, vai ser a soma da massa dos meus braços, da minha perna, do tronco, da minha cabeça, não é? Dos elementos químicos é a mesma coisa. A massa de um mol de elemento químico, ou seja, de um daquele elemento químico, vai ser a soma da massa dos elementos que o compõem. Por exemplo, o NaOH. Na, uma letra maiúscula e uma minúscula, então é apenas um elemento, o O e o H. Eu tenho um Na, um O e um H. Se eu for aqui na tabela periódica, gente, eu vou poder observar que a massa do Na é 23, do O, 16 e do H vai ser 1. Então, a massa do Na não é 23, do O 16 e do H 1? Então, é simplesmente eu pegar a quantidade daquele elemento na substância e multiplicar pela massa dele na tabela periódica. Eu não tenho 1 Na, então eu vou fazer 1 vezes 23, vai dar quanto? 23. 1 vezes 16, porque eu tenho 1 oxigênio, e 1 vezes 1, porque eu tenho 1 hidrogênio. No final, eu vou somar 23 mais 16 mais 1, vai dar quanto? 40 gramas. Então, 1 mol de NaOH, ou seja, 1 NaOH tem quantos gramas? 40. Se eu tivesse 2 mols de NaOH, eu ia ter quantos gramas? 80 gramas, beleza? Gente, agora prestem bastante atenção nisso aqui. Eu tenho algumas equivalências que eu trabalho em química, em estequiometria. 1 mol é igual a massa molar, que é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Por exemplo, 1 mol de H2O tem 18 gramas, que é a massa de 1 oxigênio mais a massa de 2 hidrogênios, que é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso vai ser um equivalente, beleza? Isso não vai mudar. Por exemplo, 3 mols de H2O, quantos gramas? O H2O, gente, é formado por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A massa do hidrogênio na tabela periódica vai ser 1 e do oxigênio vai ser 16. Então, 2 vezes 1, 2. 16 vezes 1, 16. 16 mais 2 vai dar quanto? 18. Então, 1 mol de H2O tem 18 gramas. Então, 3 mols de H2O vão ser quantos gramas? Lembre-se, compare limão com limão e batata com batata. Eu comparo grama com grama e mol com mol. Eu tenho que colocar grama debaixo de grama e mol debaixo de mol. Aí eu multiplico cruzado. 1 vezes x, x. 18 vezes 3, 54. Aqui o x não está multiplicando 1, então eu tenho que passar para baixo o quê? Dividindo. Então, 54 dividido por 1, 54 gramas. Então, 3 mols de H2O tem 54 gramas, beleza? Gente, agora um exemplo aqui. Possuo 20 gramas de NaOH. Quantos átomos? A massa do Na tabela periódica é 23, do oxigênio 16 e do hidrogênio 1. Vamos lá. No NaOH eu tenho um Na, um O e um H. Então vai ser 1 vezes 23, mais 1 vezes 16, mais 1 vezes 1, que vai dar ao todo 40 gramas. Então, 1 mol de NaOH tem 40 gramas.
Então, se um mol tem 40 gramas, 20 gramas, que eu coloco grama debaixo de grama, que é a minha amostra, vão ser quantos mols? 40 vezes x, 40x, 20 vezes 1, 20. Aqui eu estou multiplicando, faço a mesma coisa, passo para baixo dividindo. 20 dividido por 40, 0,5 mols. Só que, gente, eu não estou perguntando, não é átomos? Aí eu faço a conta, um mol equivale a quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Então, se um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 0,5 aqui, ó, mol debaixo de mol, vão ser quantas? Aqui eu posso apenas multiplicar a parte inteira do número e conservo a potência. 6 vezes 0,5, 3. Então, vai dar 3 vezes 10 a 23 moléculas. Só que aqui tem uma sacada legal, gente. Eu ensinei vocês a transformarem em átomos? Não. Prestem atenção. Vamos lá, o NaOH. O NaOH, ele tem um átomo de Na, um átomo de O e um átomo de H. Então, ao todos, eu tenho 3 átomos na minha substância. Então, para eu transformar de moléculas para átomos, eu tenho que simplesmente multiplicar pela quantidade de átomo da substância. Por exemplo, o NaOH não é composto por 3 átomos, então eu vou multiplicar essa quantidade de moléculas que deu na minha continha por 3. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 10 a 23 átomos de NaOH, que vai ser a minha resposta. Por exemplo, se fosse NaCl, que é o sal de cozinha, formado por sódio e cloro, eu ia multiplicar por quê? Por 2, ok? Por exemplo, se fosse o H2SO4, eu ia multiplicar por 4, 5, 6 e 7, ok? Agora, uma sacada legal aqui, pessoal. Grama, mol, moléculas e átomos. Se eu te dou a massa em grama e quero moléculas, eu vou fazer 1, 2 regras de 3. Se eu dou moléculas e quero átomo, eu vou fazer uma continha. Se eu quero mol e quero moléculas, eu vou fazer 1, 2. Não pulem essas etapas aqui, pessoal. Vocês sempre, para vocês não confundirem, vocês têm que fazer de grama para mol, mol para molécula, molécula para átomo. Átomo para molécula, molécula para mol e mol para grama, beleza? Aqui, pessoal, para finalizar, algumas dicas para vocês nas questões elaboradas no PET. Questão 1, fazer amassas moleculares e ver o comparativo dessas massas, ok? Questão 2, fazer as massas molares. Questão 3, é uma regra de 3 simples, beleza? Multiplicar cruzado, igual eu ensinei para vocês. Questão 4, fazer as transformações átomo, molécula, mol e grama. E a questão 5, atenção pessoal, o minério possui 80% de ferro, assim é 80% de 20 toneladas, beleza? E a substância em questão vai ser o Fe2O3, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido eficaz, espero que vocês tenham aprendido bastante e o que vocês precisarem, estarei aqui para sanar as dúvidas no horário do meu plantão, ok? Até a próxima aula, valeu!